Irmão, estou aqui com nosso irmão Paulo, porque, né, irmão Paulo, nós precisamos realmente, vamos orar, vamos começar esse assunto com oração, não é verdade, irmão Paulo? Certo. Né? Vamos começar com oração, porque para muitos, irmão Paulo, para muitos é um assunto polêmico. Não é verdade? Verdade. É um assunto polêmico, mas que é um assunto polêmico, mas é um assunto que eu diria assim, a pessoa que quiser realmente obedecer a palavra de Deus, tem como fazer. Tem ou não tem? Tem. Então eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia Sagrada, no livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim, olha, a necessidade de ordem no culto. Eu não sei se o senhor já presenciou muitas coisas, absurdas, nas igrejas que hoje se encontram pregando o Evangelho do Reino de Deus. Nós não estamos criticando, porque não precisamos disso, de criticar ninguém. Mas o que eu quero fazer, não sei se nós vamos ajudar em alguma coisa, porque nós vamos falar realmente na Bíblia Sagrada, mostrar os versículos, né, irmão Paulo? Mostrar os versículos, né? Mostrar os capítulos e mostrar o versículo onde a Bíblia Sagrada manda, né, que todos nós observemos, né, ela, para que a gente não possa fazer coisas que não deve. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 26, não é vendo? Certo. Que diz assim, a necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vamos dizer, se tem revelação, se tem línguas estranhas, a Bíblia aqui no versículo 26, né, no 14, 1 Coríntios 14, 26, está falando que faz tudo com decência, com ordem, né? Com ordem e decência. Então, se eu não posso fazer coisas que não está escrito na Bíblia Sagrada. O versículo 27 diz assim, ó, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. O versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A Bíblia fala que se não tiver intérprete na igreja, né, irmão Paulo? Não é isso, né? Se não tiver o quê? Intérprete na igreja, fiquemos calados, falamos consigo mesmo, tem que falar consigo mesmo e com Deus. Ou seja, você fica no seu banco, né, falando consigo mesmo e com Deus. Esse é o mandamento. Verdade. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A Bíblia manda no versículo 29, pode falar 2 ou 3 profetas, e os outros que estão ali julguem, né? Então isso, irmão Paulo, faz a gente realmente acreditar, né, numa ordem na igreja, ordem no culto, né, que tem que ter ordem no culto. Tem que ter ordem no culto, né? Então o versículo 30 diz assim, ó, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Se a outra pessoa for revelada alguma coisa, olha como Deus é sábio, irmão Paulo. Está vendo, Senhor? É verdade. Está entendendo? Vamos dizer assim, se
a outra pessoa for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, né? Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Verdade. Pelo jeito não é isso que a gente está vendo por aí, né? Muitas coisas que estão... Por que nós estamos entrando nesse detalhe hoje? Porque está vendo em todo mundo umas coisas que a Bíblia não manda que faça. Então nós, não sei se estamos ajudando em alguma coisa, mas se estamos mostrando o capítulo e mostrando o versículo, né? Eu acredito que eu posso ajudar, que nós podemos ajudar em alguma coisa, certo? Porque se está dentro da palavra de Deus, a pessoa tem que, Está dentro da tem que palavra. acatar, não querer talvez criticar nós porque nós tá falando uma coisa que está dentro da Bíblia, né? Dentro da Bíblia Sagrada. O versículo 32 diz assim, ó, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? Então não pode ficar aquela coisa desordenada na igreja. Tem que ter ordem, né? Você concorda comigo? Concordo. Então aqui nós estamos em Coríntios, né? No livro de Coríntios, capítulo 14, no versículo 32. Está dizendo assim, ó, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O versículo 33 do capítulo 14 de 1 Coríntios está dizendo assim, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Não é verdade, irmão Paulo? Verdade. Como em todas as igrejas dos santos, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Então não adianta ficar fazendo aquela baderna toda na igreja, porque se é de ganhar alma, vamos perder. É verdade mesmo. Né? Porque porque na verdade a pessoa novata que está chegando dentro da igreja, depois não vai entender. Fica sabendo também a verdade que está dentro da Bíblia, que é indecente. Tá vendo? A mulher pregar na igreja, ela vai fazer o quê? Ela vai se afastar da igreja. Porque nós temos sobre a mulher que prega, sobre a mulher que fala na igreja, nós temos respaldo bíblico, É verdade. né, que a mulher não pode, ela tem que estar calada nas igrejas. É verdade. Então, por que é que eu atendo, a gente acredita em 10, 30, 15, 20 capítulos dentro da Bíblia, e quando chega nessa parte, já porque todo mundo está fazendo isso, não quer obedecer. Então nós vamos ler agora em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 34, falando que a mulher esteja calada na igreja. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. O verso 35 diz assim, ó, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente, versículo 35, é indecente que as mulheres falem na igreja. Não é nós que estamos falando, meu Paulo. Porque Deus está falando dentro da palavra dele, né? Porque se é indecente uma mulher pregar, falar na igreja, então quer dizer que a gente tem que obedecer, né? Porque geralmente esse negócio, o povo, os homens, né, acostumou já isso aí. Então acostumou, deu corda e agora ninguém pode parar. E acha que está certo, desobedecendo a Bíblia, acha que está certo. Porque o versículo, são 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 35, está dizendo assim, olha,
E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Amém? É verdade. Vocês estão me entendendo? Um momento só. Estão me entendendo? Verdade. Eu ligo daqui a pouco. Estão entendendo como é que é? Então o que acontece? E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. O versículo 36 diz assim, olha, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo está falando que as coisas que ele escreveu, é tudo mandamento do Senhor, né? Então por que não obedecer, irmão Paulo? Eu acho que não estão obedecendo. Porque muitas igrejas grandes, muitas pessoas importantes estão nesse auge aí de a mulher falar, da mulher pregar, da mulher fazer isso. Pelo que nós vemos aqui, irmão Paulo, estão nos obedecendo. Verdade. Porque tem aquela passagem também que a mula conversou com o anjo, que ali naquela passagem que o anjo falou na boca da mula. Porque tem muitas pessoas tem muitas mulheres que ainda veio pregou no altar, talvez um rapaz fez uma pergunta. Aí ela falou assim, não, até a mula pregou. O anjo falou na boca da mula. Agora veja bem, existe muita gente, né? Muita gente que até sem realmente entender a palavra. Então fica esse jeito. Então, como tem muita gente querendo pregar, muita gente querendo fazer muita coisa, muita gente erra também. Quer dizer, é falta de qualificação. Essa que é a verdadeira colocação. Olha, mas se alguém ignora isso, que ignore, disse o apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o culto, o irmão Paulo, ele tem que ter ordem. É verdade. Se começar a fazer aquela baderna toda, o povo que não conhece a palavra de Deus, o indoto, aquela pessoa que nunca viu, ele não vai ficar na igreja, ele vai se horrorizar com aquilo ali. Então, porque ele vai estar por dentro da palavra, uma hora ou outra a pessoa vai pegar a Bíblia na mão, vai querer, porque o ser humano, ele é curioso, né? Ele quer saber isso, saber aquilo. Porque se o senhor fala uma coisa em cima do altar, a pessoa vai chegar em casa, vai examinar, vamos ver se o pastor falou verdade, vamos ver se ele falou mentira, vamos ver se está dentro da palavra. Porque o que nós estamos relatando aqui é uma coisa verdadeira, uma coisa que Deus está mandando nós falar, porque nós não estamos falando coisa nossa. Eu tenho que mostrando os versículos, mostrando o capítulo, né? Que a necessidade de ordem no culto, que é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 em diante. Aí a gente pega do capítulo 34, né? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, né? Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, né? Porque se Deus já punhou isso dentro da palavra de Deus, as mulheres que têm sabedoria, ela não vai subir em cima do púlpito para pregar a palavra de Deus, sendo que Deus está falando que é indecente a mulher pregar na igreja, a mulher pregar na igreja. Então, é Deus no negócio, não é palavra nossa que nós estamos inventando,
É palavra de dentro da palavra de Deus, né? O que nós podemos entender aqui, irmão Paulo, é o seguinte, é que já deram corda para isso aí. Então o mundo todo, e se eu não fizer assim, se eu não acompanhar o Zé e o João, se eu não acompanhar eles que eles estão fazendo a mesma coisa, então eu estou errando. Não, você tem que acompanhar a Bíblia, não é verdade? Verdade. Nós temos que acompanhar a Bíblia. É 1 Timóteo, né? No livro de 1 Timóteo, se eu procuro aí, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Vamos ver o que está. É 1 Timóteo. Vamos ver em 1 Timóteo, né? Onde que Deus. Capítulo 2, versículo 11. Vai falar com nós, né? Porque nós não estamos falando a nossa palavra, né? Temos que falar a Bíblia, mostrar a Bíblia Sagrada, porque quem quiser questionar, questione a Bíblia Sagrada. Porque o negócio está tão acostumado, todo mundo está fazendo, que estão desobedecendo a Deus, porque desobedecendo a palavra de Deus. Então, se eu digo que quero obedecer a Deus e eu faço o contrário, então não estou obedecendo. Então nós vamos mostrar aqui. 1 Timóteo, na altura da página 1562. 1562, né? É pra cá. Aqui. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Leia aí, irmão Paulo, vamos ver. Versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não é permitido, porém, que a mulher ensine nem uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganado, caiu em transgressões. Salva-se, porém, dando a luz ao filho. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então quer dizer que nós não estamos fazendo coisa com nós. Nós não estamos. Essas sugestões não é nossa, ou seja, não é palavra nossa. Não é palavra nossa. Então, o que nós podemos debater isso aqui, nós não podemos fazer isso. Nós podemos, porque não estamos julgando. Nós não estamos falando palavra nossa, nós estamos falando mostrando na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Porque... E vou ler de novo. A mulher prende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, o verso 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. É a Bíblia que fala, irmão Paulo. Porque se Deus está falando que a mulher não ensine, então ela tem que estar sujeita ao marido dela. Se ela quer aprender alguma coisa, a Bíblia fala, espera chegar em casa e interroga o seu marido. Porque nós não estávamos falando palavra nossa, nós estávamos falando da palavra de Deus. Agora o que acontece? O que está acontecendo? Deram corda para isso, as mulheres agora estão, não vou falar assim, que esteja mandando no homem, mas como está escrito no versículo aqui, olha, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando que, o apóstolo Paulo não é, em Timóteo aqui está falando que não permite que as mulheres ensinem, né, nem use de autoridade sobre o marido. Verdade? Então, o que acontece? Nós estamos passando o que a Bíblia está mandando. Não estamos julgando ninguém. Essa palavra não são nossas, são a palavra de Deus. Se alguém se sentiu ofendido porque nós está pregando a palavra de Deus, aí é ela e Deus mesmo. Aí o versículo 14 diz assim, olha, e Adão não foi enganado. Essa palavra, essa maneira de falar, de se expressar aqui na Bíblia Sagrada, e Adão não foi enganado. Quer dizer, então a mulher de maneira nenhuma não pode fazer nada.
mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quer dizer, então melhor é que ela esteja na posição dela. Verdade. Porque Deus está colocando os homens de Deus que receberam, né, de Deus o mandamento, está realmente falando para as pessoas. Mas o que acontece, irmão Paulo, hoje em dia é a corda. Deram corda para isso. Então agora, se você falar uma coisa, é porque você é contraditório, está contrário às mulheres, porque é machão, porque é isso, aquilo outro. Se a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz a verdade. Só que existe aí uma desobediência. É verdade. Uma desobediência, porque se a Bíblia fala que eu não devo fazer e eu estou fazendo, eu estou certo? Está errado. Porque tem aquela passada também, né? Quando o Senhor Jesus, ele separou os discípulos, você pode ver que ele não põe nenhuma mulher no meio. Senão ele podia ponhar, muito bem, era 12 discípulos, podia ponhar 6 mulheres e 6 homens, não é? Ué. Porque a Bíblia ela é bem clara, né? Podia falar assim, não, eu vou dar direito para as mulheres também, porque se eu vou escolher 12, eu vou ponhar 6 mulheres e 6 homens. Porém, ele só ponhou os 12. Não é? Você vê, olha, o versículo 15, né? 1 Timóteo 2, versículo 15, fala assim, olha, para a mulher, respondendo para a mulher ainda, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. É assim que é a palavra de Deus. Verdade. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos mostrando os versículos que todo mundo, não sei se lê nessa passagem, ou essa passagem é isolada, essa Bíblia, essa parte desse capítulo, ninguém lê nas igrejas de Deus, porque ninguém sabe disso. Todo mundo está passando por cima da palavra de Deus. Não é que nós somos machão, não é isso tudo não. É porque a Bíblia fala e parece que ninguém escuta. Parece que ninguém escuta. Que se a Bíblia está falando que a mulher fique calada na igreja, aprenda com seu marido em casa, em sujeição, as pessoas nesse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, os deveres das mulheres cristãs. Os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranços ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. O verso 10, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. O que é aprender em silêncio? É pregar? É a mulher pregar? Não. Aprender em silêncio de outra pessoa, do próprio marido. Ué. Não permito, porém, o verso 12, não permito, porém, que a mulher ensine. E agora? Quer dizer, é nós que estamos formando isso aqui? É nós? Será, irmão Paulo? Será que é nós que estamos fazendo outra Bíblia? Está falando de dentro da palavra. Eu acho que está faltando é alguém ter coragem de falar. É verdade. Isso aí. Porque o 1 Timóteo capítulo 2, eu acho que nunca foi pregado nessas igrejas. Porque se pregasse, eles viam isso. Ué. Né? O 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 34 diante, só parece que nunca ninguém pregou nas igrejas. Porque se pregasse, as mulheres ouviam isso. É verdade. Você entendeu como é que é? Aí ficam passando a mão por cima disso aí. E acontece que as pessoas ficam pensando que estão fazendo certo e estão desobedecendo a Deus, porque estão transgredindo a palavra de Deus, não obedecendo os versículos, o capítulo da palavra de Deus. Então como é que é esse negócio? Porque se você está dentro, tá dentro da palavra de Deus e não está cumprindo com a palavra de Deus, está transgredindo. Está transgredindo, está desobedecendo a palavra de Deus. E ainda mais, olha que versículo. É meio um pouco de comprometedor, porque o versículo 14 diz assim, olha, e Adão não foi enganado. Olha a pergunta.
Já fala como se fosse um tipo de, vamos dizer, uma indignação. Adão não foi enganado. Então a mulher foi quem foi. Aonde estava Adão não foi enganado? Aonde estava? Para a pessoa... 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 14. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porque vem cá, ó, porque se a pessoa, se a mulher pegar esse versículo, ela vai já ficar esperta. Ela vai falar, não, se Deus está falando, vamos obedecer, ué. Agora a pessoa que não tem sabedoria, ela vai achar que é palavra nossa. Porque o homem é machão, quer tirar a mulher do altar, não sei o quê. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, para nada importa também, porque geralmente todas já estão pregando o mesmo, mas só que elas têm que entender que a Bíblia está contra isso aí. Porque se ela quer subir para o céu também, ela tem que subir na verdade, né? Porque não pode subir transgredindo. Claro. Então o que acontece? Porque a Bíblia é bem clara. Ela relata as coisas certinho, né? A pessoa que é de Deus, ela se acatar, né? Aquilo que está dentro da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e permanecer com modéstia, na fé. E permanecer na fé, no amor e na santificação. Se ela não se permanecer na santificação, nem na fé, nem no amor, não vai te salvar também. É a Bíblia que fala. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Está falando isso. Você está me entendendo? Então, quer dizer, nós temos muito capítulo e versículo para mostrar isso. Só parece que as igrejas não mostram isso para as mulheres, ou eles só lêem em casa, não lêem na igreja para todo mundo saber. Só parece que esses capítulos, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 em diante, é camuflado na igreja, ninguém fala, ninguém diz. Quer dizer, a Bíblia Sagrada, ela é para ser lida, toda ela ser lida. E tem que obedecer a Bíblia Sagrada. Porque não adianta a pessoa ler também e não obedecer. Você está me entendendo? Não permito, porém, que a mulher ensine. E agora? Está errado esse versículo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Que é bom que o senhor está falando de dentro da palavra de Deus, porque a pessoa vai ver assim, não, está dentro da palavra, vamos cumprir. Muita gente que está escutando, muitas mulheres que estão escutando a gente debater na Bíblia, que não são palavras nossas, ela vai parar e pensar, falar, nossa, mas eu não sabia desse versículo, eu não sabia desse livro aí. Então, basta você, mulher, que tá vendo esse vídeo, raciocinar. Lê em 1 Timóteo capítulo 2. Lê em Timóteo capítulo 2, capítulo 2, versículo 9 em diante. 9 em diante. Você que é uma mulher sábia, você vai saber. Você vai saber que a palavra de Deus é uma palavra verdadeira, uma palavra que edifica, né? Porque a palavra não é como você lê uma revista. É uma palavra que edifica. Cada vez que você lendo, ela vai edificando. Mas se você ignorar, falar, não, o que esse rapaz está falando, eu não vou acatar. Mas eu não estou falando da minha palavra, eu estou falando da palavra de Deus, não é, pastor? Porque veja bem, nós falamos os deveres das mulheres cristãs, então falou todo esse conteúdo. E se eu agora falar de nós, que é o capítulo 3, do versículo 1, diz assim, os deveres dos bispos e dos diáconos, também está a mesma coisa. Está falando, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Está falando conosco. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio e honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora aqui está liberando a gente ensinar.
Mas a mulher está proibida. Mas quando é a parte da mulher, a Bíblia está proibindo, que ela não pode ensinar. Mas aqui já está dizendo que nós podemos ensinar. Né? Verdade. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de toque e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, todas essas qualidades nós temos que acatar. Por que a mulher não acata isso? É verdade. Porque o que fala dela, o homem, o culpado disso, eu vou falar ao irmão Paulo, o culpado disso também é os cabeças. É os homens que são cabeça. É verdade. Eu não sei, porque eles têm que cair em si, certo? E realmente respeitar a palavra de Deus. Porque eles também não estão, eles é que estão abrindo a mão para essas coisas, certo? É os homens que estão dando lugar, dando a sua cabeça. Né? Então a mulher vira a cabeça e ele vira outra cabeça. Quer dizer, a mulher não pode estar na cabeça, porque primeiro foi Adão, não foi a mulher. Certo? Então nós temos que ficar cada um no nosso lugar, não é mesmo, irmão Paulo? É verdade. E você entendeu que coisa contraditória? Então ficamos nesse impasse. Quer dizer, a mulher querendo mandar no homem. É por isso que está vendo esse tipo de coisa por aí. Certo? Coisas erradas. Porque o homem não está se posicionando onde ele deve, ou está com medo de falar. É então, se está na palavra de Deus, nós não temos medo de falar. Nós temos que ensinar como convém. Cumprir com a palavra de Deus, né? Verdade. Porque você analisa uma coisa. Se o homem, está certo, ele tem toda a liberdade de pregar em cima do altar. Você imagina um homem, igual a palavra de Deus fala, que o homem ele é direito de uma mulher só. Se ele sobe em cima do altar, ele tem 2, 3 mulheres, ele está desobedecendo a palavra de Deus também. Não é, pastor? Verdade. Então quer dizer que a gente tem que dar exemplo de cristão. Não é porque a gente é homem, a gente pode subir no altar, estando com 2, 3 mulheres ali, dando um mau testemunho. Eu creio assim, que Deus ele age conforme você está cumprindo a palavra de Deus. Que se você está em cima do altar e está fazendo coisa errada, coisa que não agrada a Deus, Deus não está no negócio. Então, você que está escutando esse vídeo, analisa. Esse assunto que nós estamos falando não é um assunto nosso, não é um assunto que o irmão Gilson está falando, não. Ele está falando de dentro da palavra de Deus, para que a mulher, que o assunto foi da mulher hoje, que a mulher não se espante, mas pega, analisa. Lê o capítulo 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. Aí a mulher vai estar por dentro. Se ela for uma mulher obediente à palavra de Deus, ela vai falar não. Se ela for uma mulher humilde, ela vai falar não. Esse que está falando está certo. Se ele está falando dentro da palavra de Deus, mas tem que se acatar. Se ela está falando que nós não pode, a palavra está falando que nós não pode pregar, que a mulher não pode, né? Que a mulher não pode, vamos se acatar. Porque eu não estou falando palavra minha. Eu estou sim mostrando a palavra de Deus. É uma palavra verdadeira. Fiel e verdadeira. Fiel e verdadeira. Porque se a gente está aqui, se a gente está falando de nós, Deus não está no negócio. Não é mesmo, pastor? Capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro,
ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado o Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Só, irmão Paulo, só que põe dificuldade nisto. Ninguém vai obedecer isso aí. Por quê? O mundo já está cheio. O mundo já está cheio, passando por cima dessa palavra aí. Ninguém tira mais, mas nós podemos falar. Não é, ninguém tira mais, não. Alguém vai se conscientizar e realmente... Porque muitas mulheres, escutando esse vídeo, ela vai ficar esperta, né? Vai falar, não, se a palavra de Deus está falando, vamos acatar essa palavra. Se ela for uma pessoa humilde, se ela tiver a humildade de ler lá em Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 9, ela vai estar entendendo o que Deus quer dela, o que Deus quer de nós. Não é mesmo? É. Então nós temos também Coríntios capítulo 14. Né? Temos o Coríntios capítulo 14, que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Coríntios 14, versículo 34 e 35. 14 e 34. Primeiros Coríntios 14 e 34. Que diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Agora, versículo 35. Porque essa palavra que o senhor está lendo não é do senhor, né, pastor? É de dentro da palavra de Deus, não é? Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente, olha bem, que as mulheres falem na igreja. Agora, o termo, a maneira de falar é uma maneira muito forte. É verdade. Né? É muito forte. E se alguém achar que é agressividade, é muito agressiva mesmo, essa palavra. É indecente, é uma palavra muito agressiva. Então, para ver se alguém se toca, mas como o mundo está desse jeito, né? Passando mais por cima da palavra do que obedecendo, então ninguém vai ligar para isso. Lê a Bíblia Sagrada, faz o que tem que fazer, e faz isso tudo e não liga para isso. Não, mas vem cá. Se a mulher for uma mulher sábia, a palavra também fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Que o que Deus está falando também, a casa, é o coração dela também. Se ela quer consertar, ela acata as palavras de Deus, que ela é só examinar, né? Lá em Timóteo 2, versículo 9, que fala a respeito. Então, quer dizer, se ela acatar, ela vai se consertar e Deus vai estar se agradando dela. Agora, se ela achar assim, não, é da palavra dele, né? Eu não vim aqui para falar da minha palavra, eu vim aqui para falar da Escritura de Deus, que é a palavra de Deus. Então, você, mulher, que é sábia, que edifica a sua casa, lê com paciência o que Deus quer de vocês, o que Deus quer falar com vocês. Porque eu tenho minha posição de homem, e você, Deus quer de você a posição tua de mulher. Então, você que está me escutando,
Leia com paciência. Não estou falando palavra minha, não estou falando palavra para querer te prejudicar, mas sim, eu estou falando de dentro da palavra de Deus. Não estou falando palavra que é minha, que é do pastor Gilson. Assim, da palavra de Deus. Não é, pastor Gilson? É verdade. Necessidade de ordem no culto, versículo 1 Coríntios capítulo 14, no versículo, vamos ler do 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como ordena a lei. Verso 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. E agora? Isso é muito duro. Porque essa palavra não é uma palavra que nós estamos falando. É uma palavra que veio da palavra de Deus para a mulher se acatar. Agora, se ela for uma mulher ignorante, que já pender para o outro lado, ela não vai se acatar essa palavra. Eu acho isso, irmão Paulo, eu acho o seguinte, não é? Porque quando começam as coisas erradas, que está muito longe, né? muito enraizado, uns têm medo de repreender, outros não querem tirar, né? Porque já acostumou, e vira uma bola de neve, né? É verdade. E se, aí no caso, aí tem aquela palavra, não obedecer a palavra de Deus, existe alguma punição. Eu acho que deve ter alguma punição. Tem. Porque esses homens de Deus, eles estão falando coisas de Deus. Então, se eu estou escutando para me salvar ou para me libertar de determinada coisa, eu tenho que acatar a palavra de Deus, na verdade, que realmente para mim é como se fosse uma saúde para mim. É verdade. Entendeu? Mas se eu desobedeço, aí eu, não, tudo bem. Mas, o pastor Gilson, é porque você só bate nesse assunto e nessa coisa. Não, mas tem outros assuntos. Tem outros assuntos que a mulher obedece, não questiona. Você está vendo, irmão Paulo? Tem outros assuntos na palavra de Deus que a gente prega e as mulheres não questionam. Mas quando fala de tirar elas da frente do trabalho, aí questiona. Mas, e aí? Como é que vai ser? Quer dizer, será que eu vou me perder por causa de uma resistência? Então, ou seja, a mulher ela resiste determinados versículos e capítulos, e em outra parte da Bíblia ela obedece, em outra parte ela não obedece, certo? O eu não obedeço. Então, se toda a Bíblia tem que ser cumprida, não é? Tem que ser cumprida toda a Bíblia Sagrada. Ela tem que, toda a Bíblia Sagrada tem que estar realmente 100% certa, direita, dentro do meu coração para me salvar. E eu não posso falhar com ela, né, para me beneficiar. Certo? Não é para me beneficiar, eu tenho que descumprir a Bíblia para me beneficiar. Eu tenho que estar, a mulher tem que estar em cima do altar, né, desobedecendo a ordem divina, ou a Bíblia Sagrada, transgredindo, porque ele diz assim, olha, repara, ó, é como fala no capítulo 2, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Você está com ele aí aberto, tá? Capítulo 2, versículo 11. Diz assim, diz o quê? Capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com todas a sujeição. Capítulo 12. Versículo 12. Versículo 12. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quer dizer, o que é que está falando? É que a mulher não pode usar de autoridade. Agora me diga uma coisa, se ela está no altar
ela vai usar uma autoridade não só para o marido, mas para a igreja toda e para todos os maridos. Para todos os maridos. Quer dizer, o que acontece? Ela fica como cabeça. Agora, é uma coisa que a pessoa pode dizer, não, mas esses irmãos estão fazendo esse estudo aí e tal. Ninguém aqui está derrubando ninguém, a gente só quer dizer, parece que ninguém sabe. Parece que nós estamos falando hoje pela primeira vez no mundo todo. Esse versículo aqui já está há muito tempo, porque ninguém está obedecendo mesmo. Você vê o que está acontecendo nas igrejas? Muitas igrejas, né, de Deus, mas você vê, a ordem não existe ordem mais. É verdade. Não existe aquela coisa que você vê, ninguém está falando mal, mas a ordem, como eu entendo alguma coisa, eu entendo de ordem. Ordem é uma coisa que tem a ordem, mas você vê uma coisa que tem desordem, né? Não é ordem. Você vê aquela bagunça toda, aquela coisa, tem gente até latindo no altar, dizendo que está imitando o cão, imitando o cachorro, imitando uma mula. Quer dizer, esse negócio, para mim, está errado. Está errado. Porque se fala de ordem, nós não estamos vendo ordem nisso, quer dizer, se estamos querendo ganhar alma, como é que nós vamos ganhar alma desse jeito, irmão Paulo? É verdade mesmo. Como é que nós vamos ganhar alma desse jeito, se a Bíblia fala uma coisa, a pessoa já faz outra? Faz outra. Né? Quer dizer, os próprios cabeças liberam as coisas contrárias para que as pessoas façam, não adianta. Mas assim, então, eu acho, irmão Paulo, que nós devemos obedecer à Bíblia Sagrada. É verdade. Todos que ouvem, está ouvindo esse vídeo agora aí, o senhor, né? Que está no piloto aí, então todos que estão ouvindo esse debate, essas palavras, que está vendo os versículos, 1 Coríntios capítulo 14, né? 14 do versículo 26 em diante, pode ler até o 39, 40, né? Faça-se tudo decentemente com ordem, tudo tem que ser com ordem. Para Deus abençoar também. O versículo 39 diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, não proíba. O versículo 30 diz assim, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que está acontecendo é o seguinte, não está certo que tem ensinamento na igreja, tem muitas igrejas que estão direito, estão fazendo tudo nos conforme, mas a maioria estão fazendo coisas que está feio o negócio. Que está uma desordem, muita desordem. Está desagradando a Deus. Muita desordem, né? Então o que acontece? Então nós temos no nosso conselho, né? Nós temos que aconselhar alguém que está chegando agora na igreja, está se convertendo agora, para não entrar em barco furado. Porque senão vai escandalizar a pessoa que está fazendo certo. Você chega na internet, você vê lá no YouTube, pode ver como é que está a desordem nas igrejas, né? Nós não vamos falar, porque todo mundo é liberto. Pode fazer o que vocês quiserem. Agora eu peço, em nome de Jesus Cristo, vamos obedecer mais a palavra de Deus, irmão Paulo? Vamos obedecer, vamos ter uma ordem. Porque se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai ter tudo com Deus. Agora, se a pessoa desobedecer a palavra de Deus, aí Deus não está no negócio, porque isso é uma desordem, né? Quer dizer, é uma coisa que nós estamos aqui não criticando, irmão Paulo. Nós estamos mostrando os capítulos de dentro da palavra de Deus. Versículos. Não estamos só lembrando ou falando, porque tem muita gente que ouve, que respeita, que acata aquela palavra. Tem outros que acham que fazendo do jeito que está fazendo está certo. Mas ninguém vai poder mudar a opinião de ninguém. Mas só que nós falamos, a gente falando o que está acontecendo, né? O que realmente nós estamos aqui mostrando na palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, mostrando os versículos, então nós presumimos que estamos ajudando alguém. Porque nem todos
nem todos são crentes, nem todos são isso, aquilo, mas os que realmente estão chegando e realmente querem, né, servir a Deus de verdade, sem brincadeira, porque não podemos brincar com salvação. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus, nós temos que orar, buscar Deus, né, consagrar nossa vida para que a gente realmente, para que o poder de Deus realmente venha sobre nós, para que o diabo seja envergonhado. É verdade. Esse que é o objetivo. O diabo porque seja na verdade, a mulher fazendo isso, ela não está agradando a Deus. Assim o diabo, porque se ela está desobedecendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, sendo que Deus manda ficar calado nas igrejas, ela está desobedecendo. É verdade. Não é mesmo, pastor? É. Então, nós vamos ficar por aqui, né, agradecendo a Deus por mais um momento de estudo. Né? Um momento de estudo, para que Deus venha a trabalhar no coração dessas palavras que a gente estava falando, não de nós, mas assim da palavra de Deus, para a pessoa se acatar, né? Agora, se já entrou na parte da ignorância, aí Deus já não está dando. Veja bem, então, a pessoa tem que ser humilde. Nós lemos aqui a parte da mulher, não é? Ué. Então agora nós vamos para ver que não é só falando da mulher, tá? Vamos falar de nós também. Então vamos lá em Coríntios. Para a pessoa entender, para as mulheres entenderem que nós não estamos falando só dela, tá? Tem parte para nós. Tem nós para nós. 1 Timóteo, vamos lá de 1 Timóteo capítulo 3. No 1 Timóteo ainda, capítulo 3 aqui. Capítulo 3 aqui é feio. Capítulo 3 no versículo 2. Vê o que ele está falando de nós aí. No versículo 2. 3:2 aqui. Aqui, ó. Convém, pois que o bispo seja irrepreensível, o marido de uma mulher, uma só mulher, vigilante, sóbrio. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja o 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui ele manda a gente ensinar. Agora lá no lado da mulher manda ela não ensinar. E por que ela ensina? Na igreja. Então o que acontece? Aqui, repare que tem mandamento para a mulher e mandamento para o homem. Então é só o homem que tem que obedecer. Então a mulher não obedece? Está tudo pertinho um do outro aí. Tá tudo no capítulo 2, versículo 11, né? E falando de nós é o capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Pode ter duas? Não pode. Então ele podia ter duas. É verdade. E a mulher não está obedecendo o que está escrito dela, então o homem também pode desobedecer desse jeito. É verdade. E aquela parte do Deuteronômio 22:5 diz que não há roupa de mulher em homem, nem roupa de homem em mulher. Né? Agora, não estou falando da pessoa que não é crente. Eu estou falando, nós estamos questionando as pessoas que já estão conhecendo a verdade. Entendeu? Então, se a mulher tem que estar com suas próprias vestes, porque existe veste de mulher, veste feminina, mas não, ela quer vestir a roupa do homem. Quer dizer, totalmente diferente, porque se a Bíblia diz, olha, não permito que tenha veste de mulher em homem, nem veste de homem em mulher. Mas a Bíblia não relata bem, né, pastor, sobre saia. Sobre saia. Não, roupa de mulher não diz que é saia, ela calça, né? Então. Mas diz que qual é a roupa de mulher? Então, qual é a roupa? O homem não pode vestir roupa de mulher, só veste pro carnaval, né?
O homem, ele só veste no carnaval, quer dizer, o mundano, não é o crente, né? O mundano ele veste no carnaval para se parecer com a mulher. Agora a mulher veste toda hora para se parecer com o homem. É verdade. Então, as mulheres cristãs, não estou falando das pessoas que não conhecem a verdade, eu estou falando das mulheres que conhecem e transgridem a lei. É verdade. Porque se a mulher cristã não pode usar roupa de homem, não é para ela usar roupa de homem. Né? Porque, não, aí diz que nós somos machão. E se você visse um pastor vestido de mulher pregando o evangelho, será que essa mulher não ia se escandalizar? Sim, né? Aí o pastor com a Bíblia na mão, vestido com roupa feminina. O que as mulheres vão dizer? Vão se horrorizar. Por que ela veste as calças do homem? É a mesma coisa se um pastor ele vestir uma saia. Uma saia, né? E como os escoceses lá. Subindo em cima do altar. Os escoceses usam saia, mas é pra lá. Né? Então é tudo com decência, né? Você está me entendendo? Então tem coisas que a pessoa fica fazendo coisa com coisa, não quer, né? Não é todo mundo, nós não podemos generalizar, não é todo mundo que está fazendo isso. Mas o que nós estamos falando é para as pessoas que estão fazendo. Não é para as pessoas que não estão fazendo, que estão fazendo certo. Eu estou falando as pessoas que estão realmente vendo a verdade e fazendo errado. Porque, na verdade, não é, né, tem poucas pessoas corajosas do jeito que nós estamos falando aqui. Tem muitas pessoas que não conseguem falar. Não consegue, principalmente na igreja dele, porque está tudo daquele jeito. Está tudo daquele jeito, porque se for um ensinamento daquele jeito, como é que o pastor vai chegar, fazer um vídeo desse, falar, não, vocês mulheres não pode pregar mais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí quer dizer, que vai já entrar... É para você ver aí. Se com todo intriga, mundo, né? Com briga. É onde está o negócio. Se todo mundo for nessa consciência de que todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também, aí vai errar todo mundo. Vai errar todo mundo, Você está me entendendo? Uhum. Então nós temos que fazer o certo. Fazer o certo. Se a Bíblia mandar fazer, o que é que Jesus fala? Irmão Paulo, Jesus diz assim, vós, falando com os discípulos, vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Aí você é meu discípulo. Vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. É verdade. Certo? Então o que acontece? Se você faz o que Jesus manda, você é discípulo de Jesus. Você é discípulo. Aí tudo bem, aí agora todo mundo, essa palavra todo mundo acata, todo mundo diz que está certo, porque todo mundo está fazendo. Agora aquelas palavras que eles já ultrapassaram a desobediência, já fizeram tudo desobediente, que já passaram um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos fazendo errado, quer dizer, é como se fosse uma coisa inconsertável, que não conserta mais. Mas eu digo, não é todo mundo que está fazendo isso não, viu? Não, eu creio que tem muita gente que... Fazendo certo. Fazendo certo. Tem muitas igrejas aí fazendo certo. Mas tem muita igreja fazendo errado. Isso não pode. É verdade. Porque, nós estamos debatendo aqui, não, nós estamos querendo, nós amamos os nossos irmãos. Claro. Porque senão a gente não falava esses capítulos que está na Bíblia Sagrada. Porque nós não estamos falando da nossa palavra, nós estamos falando da palavra de Deus. Se a pessoa quer se acatar, ela vai ser bem sucedida, tem tempo ainda. Então Deus, né? Porque quando a vida há esperança, então quer dizer, a pessoa tem chance de se consertar, falando, não, se a palavra está falando isso, vamos acatar e vamos se corrigir, né? Eu creio assim, nós veio para o Evangelho, mas para cumprir a palavra de Deus, não para escandalizar, desobedecer a palavra de Deus. Porque realmente eu me sinto alegre, feliz em estar realmente num debate desse, conversando com o irmão, porque nós estamos ajudando, né? Se ajudando e ajudando. Nós estamos, quer dizer, nós fizemos uma reunião aqui, então nós estamos se ajudando também e ajudando os outros, e procurando ajudar as pessoas. Só que realmente nós estamos sentindo a presença de Deus, porque nós estamos com a verdade na mão e falando o que realmente deve fazer. Porque se nós estamos falando a verdade,
está limpo, né? O nosso coração está limpo. Nós estamos tendo... se a gente não está falando de nós, né? Está falando da palavra de Deus, né? Está falando de uma coisa que vem de Deus. A palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra que conforta, não é uma palavra qualquer, né? É uma palavra que edifica. Se está dentro da palavra de Deus, edifica. Não é mesmo, pastor? É verdade, graças a Deus. Aqui diz assim ainda que tem o capítulo 4 de Timóteo, versículo 1, diz assim, há apostasia nos últimos tempos, quer dizer, nos últimos tempos estão aparecendo muita coisa nos últimos tempos, quer dizer, existe a desobediência, né, que muitas pessoas estão passando por cima da Bíblia Sagrada, mesmo com ela na mão, né, sem querer obedecer, e temos aqui o versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo, que diz assim, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aonde o senhor está lendo aí, pastor? É capítulo 4 do 1 Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Você que está escutando, examina a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é uma palavra verdadeira e fiel, que ela não vai estar mentindo. Se é uma palavra de Deus, não tem mentira. Não tem mentira. Então, nós temos que realmente meditar. É verdade. Porque tem muitas vezes, irmão Paulo, que para ler a Bíblia Sagrada, não é todo mundo que senta para ler bastante a Bíblia Sagrada. Porque é o tempo, o trabalho, faz uma coisa, faz outra. Não tem todo tempo. Entendeu? Não tem esse tempo todo, mas o tempo que tiver de meditar e obedecer naquilo que leu, dá para aproveitar muita coisa. Porque você que está aí vendo esse vídeo, se acata, né, nisso que a gente falou. Porque isso que nós estamos falando é de dentro da palavra de Deus. Não está falando nosso. Está de dentro da palavra de Deus, uma palavra fiel e verdadeira. Então, analisa certinho esses versículos, esse capítulo está falando, para tentar, sabe, consertar. Porque o conserto, Deus se agrada. Deus ele fica contente com o conserto. Porque se eu estou errando nisso, o que eu tenho que fazer? Não, eu estou errado. Se eu estou errando, tipo, eu tenho duas mulheres, numa comparação. Se eu ler lá que o homem tem que ter uma mulher, por que eu vou ter duas? Eu vou ser fiel à minha esposa e Deus vai estar abençoando, Deus vai estar contente com o que eu vou estar fazendo também, porque na verdade eu sou simplesmente um membro. Mas no momento que Deus querer que eu talvez seja um pregador da palavra de Deus, eu vou acatar. Eu vou fazer a vontade de Deus. O que está dentro da palavra eu vou cumprir. Não é mesmo, pastor? Irmão Paulo, temos aqui outro capítulo 3, outro versículo 11, falando a respeito da mulher. Agora, existem versículos que as mulheres já são capazes de obedecer. Esse aqui, o versículo 11, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, são capazes, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Agora fala também do marido, do esposo, que diz assim, ó, o 12: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Tá vendo?
Então, são coisas que ou um e o outro pode obedecer. É verdade. Agora, aqueles que a gente leu antes, né? As mulheres, não, aquilo, não, eles estão contra nós, porque a mulher não pode falar na igreja, aquele negócio todo. Mas aqui nós temos outro capítulo que a mulher pode fazer. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. Ela pode ser honesta, né? Ela pode ser honesta, né? Então, se a mulher não acatar aquele capítulo lá que a gente falou, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 em diante, ela pode não acatar esse também. E aí, vai ser pior ainda. Porque se ela não acatar isso aqui, olha, da mesma sorte as mulheres sejam honestas. E se não for? Ela tem que acatar esse versículo, tem que ser honesta. Não maldizente, né? Sóbrias e fiéis em tudo. Então, se ela não respeitar aquele versículo lá que está falando que a mulher não pode falar na igreja, não pode ensinar, se ela não acatar aquela ali, agora veja bem o transtorno se ela não acatar isso aqui. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E se não for fiel? Vai ser um transtorno para o marido, vai? Então, se não obedecer aquele de lá, que é para não ensinar na igreja, e se não obedecesse também, aí virou ruim, virou bagunça. Né? Então temos que obedecer tudo, né, irmão Paulo? Tem que obedecer tudo. O diácono, os diáconos sejam maridos de uma mulher. Não pode ser de duas, pode? Não. Então o homem tem que obedecer. Se a pessoa se não obedece, vai virar bagunça. Porque se eu tenho minha mulher e estou andando com outra, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Pois então, tudo tem que se acatar, tudo tem que obedecer. Então eu digo, a mulher é indecente que a mulher fale na igreja. Aí a mulher continua falando, pô, desobedeceu, não foi? Pronto, aí chega nesse versículo, desobedece também. E aí, como é que vai ser? Aí chega no versículo 11, né, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que diz assim, olha, da mesma sorte as mulheres sejam honestas. E se ele não for honesto, desobedecer esse versículo? Aí vira bagunça dentro da casa. Sabe por quê? Porque não obedeceu o primeiro. É verdade. Tem que obedecer esse, não obedece esse se quiser também. Porque não obedeceu o outro. Não obedeceu o outro. Então temos que realmente... É sério esse negócio. Porque analisa. O pessoal está brincando com a palavra de Deus, mas é sério isso aí. Se a mulher não obedece aquilo lá, ela vai assim, vai passar por cima Deus aí também. Deus está aqui, aí. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Então, se não obedeceu aquele da frente, aquele capítulo lá, e se não obedecer esse também? Porque se ela não obedecer esse aqui, a palavra de Deus, jamais ela vai obedecer o marido dela, não é? Não vai obedecer, não. Porque... Aí onde vem as brigas, as contendas, as confusões, no plural, as discórdias, certo? E começa a briga, a desavença. Por quê? Porque estão pensando que está fazendo certo e está fazendo tudo errado. Aí não, eu vou ser uma missionária, eu vou ser uma pastora, eu estou pregando no altar, eu estou corrigindo os homens lá, os pastores, porque realmente a palavra de Deus é uma sinceridade muito forte. Então a mulher começa a dar ordem na igreja, fala aquilo, fala outro, a mandar no pastor, mandar no presbítero, porque lá ela mete o sarrafo mesmo, né? Aí manda no pastor, manda no presbítero, faz aquele negócio todo, os homens ficam tudo de cabeça baixa, e as mulheres começam a mandar na igreja, aí depois ele não pode fazer nada. Por quê? Não pode fazer nada? Porque está desobedecendo a palavra de Deus. Aí a mulher começa a mandar achando que está mandando, e não pode. Não é para fazer aquilo, mas o homem está deixando, quer dizer, ele é cabeça, está deixando que a mulher seja cabeça. Aí o que acontece? Vem os transtornos, vem as confusões, ninguém recebe bênção de Deus, nem o ouvinte, nem a pessoa que está pregando, porque está transgredindo. Aí, e o pastor que está dando a condição, está também vendo dificuldade na igreja, está sem poder dominar a situação. E o que acontece? Vai virar uma coisa, um transtorno, né? Um transtorno, né? Que não vai ter, ele não vai ter como consertar isso aí. Porque então vai deixar assim mesmo, e aí vira... porque na verdade, pastor, a pessoa que está chegando louvada, ela quer ver uma palavra verdadeira, porque se ela está escutando aquilo lá, se ela chega em casa, pega a Bíblia para ler e não está conforme tem que ser dito,
ela vai falar assim, não vou mais lá naquela igreja não, porque... Igual a minha irmã falou pra mim assim, nossa, então fulano, não vou falar o nome não, de uma pastora, porque a gente... Então a fulana, a pastora lá, tá errado também. Porque ela não está obedecendo. Porque se a Bíblia manda ela ficar calada na igreja para examinar o marido dela em casa, então quer dizer que a pastora lá está errada também. Ele está errado, porque está dentro da palavra de Deus, e aí a palavra de Deus não é uma palavra que é uma palavra nossa, a palavra de Deus é de Deus. Nós não veio aqui para falar uma palavra nossa. Então é isso aí, pastor. Outra coisa, falando também das mulheres, em Tito, capítulo 2, verso 3. Em Tito, capítulo 2, no versículo 3, em Tito, já estou aberto aqui no capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Quer dizer, aqui é um mandamento também. E a pessoa, se a mulher idosa não for honesta, desobedecer também, como desobedeceu lá na frente, ah, não, porque está falando, porque eu não posso fazer isso. Aqui também está dizendo que você não pode fazer isso. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Não é um mandamento? Não está falando que tem que ser sério? Né? Como convém às santas, mulheres santas, né? Não caluniadoras, né? Não dadas a muito vinho, mestras do bem. Quer dizer, é tudo palavra de Deus. É bonito quando você obedece a palavra de Deus. Agora, quando chega aquela parte, aí ninguém, por quê? Porque todo mundo está fazendo. Porque as igrejas abriram as portas para fazer isso. Todo mundo está querendo ser pastora, todo mundo quer ser missionária, todo mundo quer pregar, só vê mulher pregando. Aí ninguém, o homem está contra a mulher. Não está contra a mulher, porque ela não pega o lugar dela. A mulher não entra no lugar dela. A Bíblia manda ela ir para o lugar dela, ela não vai. E os homens, o bonito, né, a calamidade é essa, porque os homens é que tem que ter a cabeça nas igrejas e deixa acontecer essas coisas. O culpado, eu acho que o culpado não é tanto nem elas, viu, irmão? É mais os cabeças, que é para ser cabeça, e deixa a mulher ser cabeça. Porque... Não, é mais a eles, porque ele tem que estar, olha, o homem tem que impor, não dá o seu lugar para ninguém. Mas ele começa a dar o lugar, aí começa a virar isso aí. Mas tem a mulher sábia edifica a sua casa, né? Lá, a casa dela, a casa dela, mas não é a igreja não. Então, a igreja tem que ficar calada lá, como foi falado. Né? E não ensina. Não, eu falo assim, da mulher analisar o que a palavra está falando. A mulher sábia lá edifica a casa dela lá. Certo? Então, e tem um outro versículo que é mais forte, que diz assim, ó, primeiro quem caiu não foi o Adão. Primeiro, aí o que a Bíblia fala? Primeiro quem transgrediu foi a mulher, não o Adão. Primeiro foi ela que enganou, não foi enganada. Quer dizer, é como se dissesse assim, não, a culpada foi ela. Primeiro foi ela que puxou, não foi o primeiro homem que eu fiz. Certo? Então até nisso, nessa palavra, já está abertamente falando. Tira ela de lá. Deixa no lugar dela. Então por que o homem tem que ir para o lugar dele e a mulher não vai para o lugar dela? Quer dizer, porque o homem já deu corda para isso. Então a Bíblia está tirando, a Bíblia que está falando. Aqui não é eu, nem é irmão Paulo, não é nós, não. Nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia está mandando a mulher ir para o lugar dela. E mandando o homem também ter uma mulher só. Porque se o homem tem duas mulheres, tem errado porque também. Se a mulher, não, eu tenho que ser uma pregadora. Então o homem pode ter duas mulheres. Será que ela vai concordar com isso? Não vai concordar. Né? E por que nós temos que concordar com ela? Porque na verdade, pastor, tem muitos pastores aí que tá de frente com o ministério e talvez tem 2, 3 mulheres aí, ó. Tá certo? Tá errado, Tá errado. Quer dizer, então, aí a Bíblia fala o certo
E as pessoas acham que fazendo as coisas ao contrário da Bíblia está certo. Nós não está indo só falando da mulher, né? Está falando de nós também. Verdade. Porque se você tem uma mulher e a Bíblia está falando só de uma mulher, você não vai ter duas. É verdade. Você não vai ter três, você não vai ter quatro. Você vai ter uma. O que Deus está pedindo. Que é o Pedro, capítulo 3 de Pedro, do 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 1 está falando assim, ó, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos, deveres, né? Os deveres, a gente tem que entender a palavra, os deveres, tanto dela como o meu. Que versículo fala daí, pastor? 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Certo. Para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Você está me entendendo? Uhum. Então aqui, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Hoje você vê, a gente está dando um estudo aqui, ensinamento, para a mulher ser submissa ao marido. Verdade. Porque antigamente Sara chamava Abraão de Senhor. Verdade. Então hoje tem que se levar um estudo, ou se levar um ensinamento para as igrejas, né? Porque se gritar, correr para lá e correr para cá e fazer aquela porção de coisa e não ensinar, o povo não vai aprender, irmão. É verdade. Então aqui, se a gente agora está ensinando, está mostrando, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então ela tem que ser submissa ao marido. É verdade. Entendeu? Sara chamava o marido de Senhor. Vê se hoje tem isso aí. Quer dizer, é uma coisa que dá para se pensar. A mulher que se converteu, né? E recebeu o Espírito Santo, que está vendo que é uma maravilha a sua casa, a sua vida, tem que pensar nisso aí, né? Não, no melhor para a sua casa. Né? No melhor para a sua casa. Então também nós temos aqui, o irmão Paulo, nós temos aqui também temos o 1 Pedro 3, verso 7, né? Também nós temos aqui, vamos ver como é que está falando a respeito da mulher. O 1 Pedro, o 7, versículo 7, igualmente vós, marido, coabitai, aí está falando de nós agora. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento. Certo? Certo. Dando honra à mulher, como o vaso mais fraco aí, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então nós temos que ter um cuidado com a mulher. Verdade. Para que as nossas orações, não é mesmo, irmão Paulo? Verdade. Nossas orações não sejam impedidas. Então, nós estamos dando um estudo, estamos aprendendo, estamos vendo os pontos que nós devemos obedecer também, fazemos a nossa parte, e a mulher tem que fazer a dela. Porque a mulher tem o direito dela e o homem tem o direito dele, né? É verdade. É o que Deus propõe na palavra de Deus, né? Entendeu? Então nós temos mais de 100 capítulos falando a respeito da mulher, como se deve tratar a mulher, como ela apareceu, como vem. Então nós temos aí Provérbio 14, verso 1, temos Provérbio 31, verso 3, Provérbio 31, 10, Provérbio 31, 30, Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, Isaías 3, 12, Isaías 4, versículo 1, Isaías 19, versículo 16, Ezequiel 24, 18, né? Mateus capítulo 27, 55, Mateus capítulo 2, versículo 15,
Mateus capítulo 5, versículo 28, Mateus capítulo 5, 31, Mateus capítulo 9, 20, Mateus capítulo 11, verso 11, Mateus capítulo 15, verso 28, Mateus capítulo 19, verso 3, Mateus capítulo 19, verso 5, Mateus capítulo 22, versículo 25, Mateus capítulo 26, verso 7, Mateus capítulo 27, verso 5, Mateus capítulo 5, versículo 25, Marcos capítulo 5, 25, Marcos capítulo 7, 26, Marcos capítulo 14, 3, Marcos capítulo 15, versículo 40, Lucas capítulo 7, 28, Lucas capítulo 7, 37, Lucas capítulo 8, verso 43, Lucas capítulo 16, verso 18. Você vê que é muito capítulo que a pessoa tem que analisar esses capítulos, né? Tem que analisar, já está gravado aí, as pessoas vão aí agora, vão ouvir esse vídeo, vão entender, né? E vamos também, o 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 7, 27, 1 Coríntios capítulo 7, 39, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 11, 15, 1 Coríntios capítulo 14, 34, 1 Coríntios capítulo 14, 35, Gálatas capítulo 3, verso 28, Gálatas capítulo 4, verso 4, Gálatas capítulo 4, versículo 22, Efésios capítulo 5, versículo 22, Efésios capítulo 5, versículo 23, Efésios capítulo 5, 28, Efésios capítulo 5, 31. Quer dizer, que é muitos capítulos que a pessoa... Tudo falando a respeito da mulher. Ué. As mulheres que vai estar escutando esses capítulos... Vai verificar, vai estudar, vai estudar entender o que Deus quer de vocês. É Apocalipse capítulo 17, verso 3, Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Então quer dizer que é muito capítulo que a mulher tem que se acatar esses capítulos. Se é uma coisa que é nossa, você não vai se acatar. Mas se é uma coisa que é dentro da palavra de Deus, você vai analisar, vai... Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, versículo 24, Gênesis capítulo 3, versículo 12, Gênesis capítulo 39, verso 7, Êxodo capítulo 22, verso 16, Número capítulo 5, verso 12, Deuteronômio capítulo 22, verso 5, Juízes capítulo 9, 5, 3, Juízes capítulo 21, verso 7, Ruth capítulo 4, versículo 13, 1 Samuel capítulo 25, 40, 1 Samuel capítulo 30, verso 5, 2 Samuel capítulo 12, verso 9, Esdra capítulo 10, verso 2, Esté capítulo 1, verso 20, Jó capítulo 14, verso 1, Provérbio capítulo 2, verso 16. É muitos capítulos que a pessoa, a mulher vai falando assim, nossa, eu não sabia disso. Está gravado, vocês podem ouvir em suas casas. Está gravado, que o pastor Gilson está falando aqui, e você analisa, mulher, se você está no seu lugar. Nós não está aqui para criticar você, mas sim para ajudar. Você ter um lugar no céu, porque lá no céu não entra pecado, não entra discórdia. Então você analisa e pensa, não, o pastor não está falando de nós, é a palavra de Deus que estava falando. Então vamos consertar, vamos analisar certinho, porque Deus ama vocês, mas ama vocês com decência, com ordem. Porque se Deus está apoiando ordem, quem é nós para falar assim, não, eu não vou catar essa palavra, não. Tem esse capítulo todo para examinar, né? Porque analisa, mulher, você mulher que está vendo esse vídeo agora, e eu não sou mais que ninguém. Eu sou apenas um membro da Igreja Rica, que é um Deus todo-poderoso, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que está acima de todo mundo, acima. Então, quer dizer, analisa esse capítulo aí, porque esses capítulos não são nossos, não são do pastor Gilson, não são do irmão Paulo,
somos da palavra de Deus. Analisa certinho, lê com atenção, lê com decência. Agora, se você não se acatar a palavra de Deus, aí não é problema nosso. Porque já aí não é problema nosso. Nós estamos aqui para falar somente a verdade, nada mais do que a verdade. Então você analisa se você está dentro da palavra de Deus. Pega esses capítulos que o pastor Gilson está falando aí, ó. Pastor Gilson Batista. Pastor Gilson Batista está falando, para você não se tropeçar lá na frente. Porque você analisa uma coisa, você está fazendo tudo errado, saindo fora da palavra de Deus, e o dia do julgamento final, o Senhor Jesus falar: apartar de mim que eu não te conheço. E aí? É verdade. Você vai dar crédito à palavra de Deus e vai continuar no erro? Não, eu estou falando não para te afligir, né? afligir você, mas assim para você ganhar o reino de Deus. Que Deus quer todos nós lá, mas com decência, né? Com ordem. Então, não, você foi lá, você fez conforme a palavra de Deus, conforme a minha palavra. Irmão Paulo, foi dito, né? Você vê que a mulher, ela tem um papel tão importante, cara. Ela tem muitas coisas a favor dela, né? Porque se pegar só em uma parte, ela tem muitas coisas a favor dela. Ela deu a vida para nós somos nascidos de mulher. Quer dizer, ela tem a parte dela muito larga, muito grande, né? Por que ela invadiu o espaço do outro, né? Ela tem já a maneira dela viver, tem o jeito, tem a parte boa que Deus deu para ela, o lugar dela, deu muita coisa para ela, tudo a mulher está sempre ali apoiando, mas tem uma coisa que ela não pode fazer, quem tem que fazer é o homem. Você vê, uma guerra sangrenta mesmo, uma guerra que só pode ir homem. A mulher vai cuidar de outra coisa mais leve. Não é porque a Bíblia fala que é vaso mais fraco. Não é um vaso para guerrear com um braço de homem. Não, a mulher é o vaso mais fraco que Deus deu a parte dela para dar luz, para Jesus nasceu de mulher, não foi? Não foi? Eu nasci de mulher, o Senhor nasceu de mulher. Quer dizer, ela tem uma parte muito importante para ela viver a vida e achar bom a posição dela, o poder que Deus deu também para ela, porque até a dor de parto, a gente não aguenta uma injeção, mas a dor de parto dela é dobrada, ela aguenta 2 dores além da nossa. Então ela ganhou muita coisa, por que quer invadir o espaço do outro, né? Então, pela Bíblia Sagrada, Deus manda falar que ela não pode, não tem a autoridade de fazer isso, ela faz a parte dela, e o homem faz a parte dele. Mas a mulher ela tem que se conscientizar disso. A mulher tem que analisar a palavra de Deus, né? Porque se a palavra de Deus fala que ela tem que ficar calada na igreja, então não é a palavra nossa. Ela tem que se acatar e falar: não, se Deus está falando isso, quem é nós para querer falar alguma coisa? Então eu vou ficar no meu lugar, eu vou ver as coisas que servem para mim, que acabam a mim de dentro da palavra de Deus, e seguir em frente, porque o céu não vai entrar qualquer um. O céu ele vai entrar pessoa obediente, a pessoa que quer alguma coisa com ele, né? Não pessoa que fica fazendo coisas que não agrada a Deus. Então se analisa com carinho, porque a palavra de Deus é uma palavra que talvez ela venha com uma espada mesmo, na verdade. Que você talvez você está naquele ritmo, parece que vem cortando mesmo. Mas a palavra de Deus não é uma palavra que corta. Ela não é uma palavra que vem mansa. Mas se acata. Faz a vontade de Deus
que Deus vai se agradar. No último dia final, eu vou vocês, mulheres, vai até me agradecer dessas palavras que eu estou falando, que é da palavra de Deus. Não palavra minha, que eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho para te dar é a palavra de Deus, o que está escrito lá em Timóteo, né, pastor? Timóteo 2,9, né? 2,11. E 2,9 diante já fala. Então, você que mulher que está escutando esse vídeo, se você está na frente de um trabalho, está pregando, analise com atenção. Timóteo 11, lá em Coríntios 14, 34, 35. E analisa a palavra de Deus, porque é uma palavra santa. Não estou falando uma palavra qualquer, não estou falando uma palavra do pastor Gilson, não estou falando uma palavra do irmão Paulo, porque eu não sou nada. Mas a partir do momento que Deus me deu essa sabedoria para falar da palavra de Deus, para falar da palavra dele, vamos analisar e sentar. Senta com o teu pastor e conversa com o seu pastor e fala, pastor, eu estive analisando, senta com ele, mostra a Bíblia para ele, fala, ó pastor, está assim, 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 dentro da palavra. O que você me fala dessa palavra? Se ele for um pastor verdadeiro, ele vai te orientar, falando, não, essa palavra está falando que você não pode estar pregando na palavra em cima do altar, isso, aquilo. Se ele for um pastor que fala, não, esse rapaz que falou está certo, está dentro da palavra de Deus, a gente tem que cumprir, porque não é uma palavra dele, é uma palavra de dentro da palavra de Deus, lá em Coríntios, né? Coríntios 14, 34, né? E adiante, né? Então você, mulher, analisa, porque eu não quero mal para minha mulher, porque se eu estou na frente de um trabalho e eu sou apenas um membro, se eu estou na frente de um trabalho, eu não deixo minha mulher sabendo dessa palavra, e eu não vou pôr a minha mulher na frente de um trabalho desse, porque eu sei que é errado. Eu vou falar para ela, não, vamos analisar a Bíblia, porque é indecente a mulher estar em cima do altar, estar pregando a palavra de Deus, porque a gente não está aqui para criticar ninguém, né, pastor? Porque nós estamos falando aqui de dentro da palavra de Deus, igual o senhor falou muitos versículos que está dentro da palavra de Deus. Então as mulheres que estão escutando esse vídeo, analise, porque a gente quer ser o bem, mulher. É o que é cabível a ela, né? Porque... O que for cabível a ela, ela faça. Mas o que for para o cabeça, deixa o cabeça fazer, que é o marido. Verdade. Aqui nós temos também o irmão Paulo, já terminando daqui a pouco, vamos orar para terminar. Certo. Temos aqui também acerca das vestes do homem e da mulher. Deuteronômio capítulo 22, no versículo 5. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Diz assim, olha, não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. E agora? Mulheres cristãs, né? A mulher que ainda não se converteu, tudo bem, você fica na sua posição. Agora, nós estamos falando aqui das pessoas que têm o conhecimento, né, meu irmão? É verdade. Mulheres que têm conhecimento, que são cristãs, e aí observa a palavra de Deus, que estão obedientes à palavra de Deus. Porque na verdade, pastor Gilson, a pessoa que está chegando, as mulheres que estão chegando na igreja, ela tem que
saber a verdade. Porque ela sabendo a verdade, ela vai fazer conforme a palavra de Deus dá. Eu vou ter muita denominação, que eu não posso citar a denominação, que faz totalmente errado. Põe a mulher para pregar, põe a mulher para fazer isso, para ensinar, e não pode. E é errado. Então, vocês, mulheres, se vocês querem ganhar um reino do céu, faz conforme a palavra de Deus pede. A palavra de Deus está pedindo isso, faça. Porque nós não estamos aqui para cumprir a do homem, mas sim cumprir a palavra de Deus. Porque Deus ama aquele que obedece, aquele que Ele o ama. Como a gente estava falando que já rodou um pouco, então as pessoas podem colocar agora e achar que nós estamos proibindo a mulher de ensinar. Mas 1 Timóteo, capítulo 2, né? Versículo 11, diz assim, olha, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Aí o versículo 12 diz assim, olha, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está vendo, irmão Paulo? É verdade. Eu acho que muitas pessoas, irmão, esse capítulo 2 de 1 Timóteo capítulo 2, eu acho que na igreja nem lê isso aí, viu? Porque se fosse lido, alguém podia tomar uma atitude. Mas eu acho que nem lido é esse capítulo aí. Porque e vários outros também. Porque se tivesse lido isso, esse ensinamento, não teria permitido, né? Porque tem muitas vezes que a mulher, elas são deixadas a fazer. Né? Tem muitas vezes que eu acho que não é nem... Muitas vezes, tem vezes que tem culpa, mas tem vezes que não tem, porque o próprio pastor da igreja, ele libera para fazer isso sabendo da verdade, ou se não sabe. Se não souber, está no lugar errado, porque tem que estar sabendo das coisas. Tem que estar sabendo. Então, se não souber, porque não está qualificado, não está qualificado para fazer. Já manda examinar a escritura, porque... Se o cabeça está na frente e permite fazer coisa errada, porque também ele não está sabendo. Então, o lugar, ele não tem que estar naquele lugar. Aquele lugar é para os qualificados. Então, se não tem qualificação, ele também não pode ficar. Verdade. Não? Então, a pessoa vai fazer umas coisas que não é para fazer por mandado dele, porque ele também não tem conhecimento. E aí? Verdade. Tá bom? Vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração agora. Agradecendo a Deus mais essa oportunidade que Ele está me dando, está dando o pastor Gils também. Que as mulheres analisem esse vídeo, você parar e pensar, falar, não, ele não está falando mal de nós, ele está querendo que a gente entenda da palavra de Deus com decência e ordem, porque Deus gosta. A gente vamos entregar esse culto maravilhoso, né, para Deus, né, e agradecer todas as pessoas que vai ver esse vídeo. Vai gostar, eu tenho certeza. Pode se inscrever no canal aí. Pode se inscrever no canal. E dar a sua opinião. Dar a sua opinião. Ou erra, ou certo ou errado, você pode dar a opinião. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade nossa não. Porque a vontade nossa, a vontade da nossa carne é da gente estar em casa, com a família, ou bebendo, ou fumando. Então, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Você acha que é errado o que nós estamos fazendo? Pode dar a sua opinião também. Nós estamos dispostos a tudo. Nós estamos dispostos a agradar a Deus. Então vamos lá, pastor, vamos orar, pedir a Deus mais um dia de vida, né? Que agradecemos a Ele, porque Ele é dono de tudo. Pode orar. E pronto, isso é.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio. Estamos aqui, Senhor, na sua presença, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, dar entendimento, meu Pai, para cada uma das tuas servas, Senhor. Ó Senhor Jesus, cada um dos seus servos, meu Pai, para que a gente que esteja, meu Pai, escutando esse vídeo, meu Pai, para que Deus venha nos dar, meu Pai, entendimento da sua palavra, dá entendimento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço de todo o meu coração, meu Pai, para que esse vídeo, meu Pai, que seja um vídeo abençoado. Eu sei que muita gente não tem, meu Pai, esse coração de falar, meu Pai, somente a verdade, somente o que está escrito dentro da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, penetra com o seu poder, meu Pai, todas as forças do mal, todas as forças ao contrário, meu Pai, todas as forças estranhas, meu Pai, que o Senhor venha repreender, meu Pai, venha aponhar, Senhor, no coração, meu Pai, de cada uma mulher, meu Pai, que está escutando esse vídeo, para que ela venha entender, meu Pai, para que o diabo não venha enganar ela mais, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, meu Pai.